Olá! Em 50 reuniões ao longo de 2010, a Comissão de Educação do Senado aprovou mais de 200 matérias, entre elas o Plano Nacional de Cultura e o PRONEI, que garante investimentos na educação infantil. Para fazer um balanço do trabalho da Comissão de Educação, a gente recebe aqui no programa Argumento a senadora Fátima Cleide, presidente da comissão. Senadora, obrigada por conversar com a gente. A gente destacou esses dois projetos que tiveram enorme repercussão. Como a senhora avalia o trabalho da comissão nesse ano de 2010, ano atípico, né, com eleições? Em função das eleições, a gente considera um balanço muito positivo, né, porque das reuniões que foram convocadas, apenas duas não foram realizadas, uma ordinária e uma extraordinária. Então, nós consideramos que foi um esforço coletivo muito grande, né, o que aconteceu na Comissão de Educação, que faz com que a gente possa ter hoje esse balanço positivo. E como você falou, aprovamos matérias muito importantes para a educação brasileira, como é o caso do Programa Nacional de Educação Infantil, uma proposta legislativa da senadora Patrícia Saboia, que tem uma longa participação nessa questão da primeira infância, e uma sugestão também da Associação Brasileira de Pediatria, né? Então, nós conseguimos aprovar esta matéria que vai se juntar a outras, né, que buscam obter mais recursos para a educação, e isso é muito importante para que a gente possa oferecer, de fato, uma educação de qualidade para as nossas crianças, principalmente na primeira infância. O projeto busca ampliar a rede de creches no país. Isso, busca o financiamento, né, o financiamento para a construção de creches. Hoje nós já temos, inclusive quando o projeto foi protocolado no Senado Federal, não havia ainda com tanta ênfase, né, o Pró-Infância, que hoje existe no Ministério da Educação e que financia a construção de creches no modelo padrão, que é uma coisa assim espetacular. Se você não conhece, Ângela, procura conhecer, porque é uma coisa mesmo que vai revolucionar o atendimento nessa primeira fase, de 0 a 3 anos, na educação pública deste país, através do Pró-Infância. E também garante o início, né, das séries, da sequência também de 3 a 5 anos do atendimento na educação infantil nesse Pró-Infância. Agora, com todo o esforço do presidente Lula, nós ainda temos uma carência muito grande de espaços, né, que tenham espaços adequados para atender a estas crianças. Por isso que é importante essa matéria, porque ela visa buscar mais recursos para ajudar na construção desses prédios e oferecer uma qualidade no atendimento às nossas criancinhas, né, de 0 a 5 anos. Até porque as pesquisas mostram que as crianças que frequentam a pré-escola têm, ao longo da vida, desempenho escolar melhor do que aquelas que não tiveram essa oportunidade. No Brasil, 80% das crianças estão fora dessas creches. Eu diria até mais do que a questão da educação, é uma questão de segurança também. As pesquisas demonstram também que as crianças que frequentam a educação infantil, elas serão pessoas de sucesso na vida, né, escolar, e por isso a gente terá uma redução na violência, uma redução da necessidade de construir presídios, enfim. Em cascata, né, é uma questão muito importante para a segurança pública também, além, lógico, né, de todos os impactos positivos que existem no processo educacional, a participação da criança desde a infância, a primeira infância na escola. Agora esse material, esse projeto passa a ser discutido na Câmara dos Deputados, senadora? Sim, ele foi terminativo na Comissão de Educação, foi para a Câmara, né? E além desse, outros projetos importantes foram aprovados também na Comissão de Educação, especificamente para a educação, mas nós não somos uma comissão que trata da educação, cultura e esporte, né? E dentro desse aspecto eu gostaria de ressaltar também todo o esforço que nós fizemos para aprovar
lá na Comissão de Educação o Plano Nacional de Cultura. E como é que ele muda a cara da cultura brasileira, senadora? Primeiro, Por que ele foi tão comemorado pelos parlamentares? Comemorado pelos parlamentares, pela classe artística brasileira, pelos produtores culturais, por todos aqueles que entendem que a cultura também é uma questão muito importante para... Questão de soberania até, né? Para que a gente possa resolver outros problemas, né? Enfim, você precisa valorizar a cultura. E o Plano Nacional de Cultura é um novo marco, né? Um marco legal para que a gente possa desenvolver as atividades culturais, uma política nacional de cultura, instituindo também um Conselho Nacional de Cultura, com financiamento previsto para que a gente possa efetivamente ter a descentralização da cultura por todo esse país, que aliás é culturalmente riquíssimo, mas que infelizmente, né, em função de não haver uma política definida anteriormente, você tem uma centralização de recursos no sudeste do país, enquanto que as outras regiões, elas ficam à mercê do que sobra. E já é pouco o que tem para o sudeste. Então, nós não estamos tratando de estabelecer aqui uma guerra entre regiões por recursos da cultura, mas sim de garantir que todas as regiões, de que todas as produções artísticas, que todas as atividades que prevêem a preservação do patrimônio brasileiro tenham efetivamente recursos e tenham uma política que garanta que isto vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã. E o projeto garante essa redistribuição de recursos e mais recursos para a cultura? Até porque foi um plano amplamente discutido, né? E agora já está decididamente votado na Comissão de Educação do Senado Federal. Eu queria aproveitar também para falar de seminários e encontros que foram promovidos pela Comissão de Educação ao longo desse ano, e um deles me chamou a atenção, que foi um seminário sobre educação ambiental. Reuniu especialistas, autoridades do governo, representantes de organismos não governamentais. Por que essa preocupação específica com educação ambiental? O Brasil está bem nessa área? Passado esse primeiro encontro, o que deu para chegar de conclusão? Nós fizemos várias discussões no âmbito da Comissão de Educação. Uma delas foi um ciclo de debates sobre a questão da violência nas escolas, da inclusão, não é? E da diversidade, certo? Então, nós discutimos tudo o que diz respeito à inclusão, violência, diversidade nas escolas. O seminário realizado no Pantanal, no Sesc Pantanal, para discutir educação ambiental, foi uma forma de tirar a Comissão de Educação de dentro do Senado Federal e ir até um espaço onde o sistema Sesc-Senac mantém, né, um espaço que você pode utilizar publicamente para o desenvolvimento de ações ambientais e também sensibilizar os senadores para a questão ambiental. Para que a gente possa ter mais gente discutindo a necessidade de promover, de fato, a educação ambiental no país. E de todos esses encontros, debates que foram promovidos pela Comissão de Educação, qual a senhora avaliaria como uma grande conclusão de 2010 em relação a essas conversas com especialistas? A senhora falou diversidade nas escolas, violência nas escolas, bullying, que foi um tema muito da moda e muito discutido, educação ambiental. Dá para entrar 2011 com conclusões a respeito desses temas, senadora? Olha, eu acredito que conclusões são precipitadas nesse momento, né? Eu acho que o debate foi iniciado sobre tudo isso. É importante que o Senado Federal discuta muito mais. Eu espero que em 2011 a Comissão de Educação se debruce ainda mais sobre esses temas que nós iniciamos o processo de discussão agora, certo? E que a gente possa avançar, inclusive caminhando para aquilo que está no Plano Nacional de Educação. Já falando sobre perspectivas de 2011. Já foi entregue hoje pelo presidente Lula. O Plano Nacional de Educação é fruto de uma discussão extremamente amadurecida pela sociedade brasileira, cujos eixos, né, temáticos saíram da Conferência Nacional de Educação. Então, o presidente hoje encaminhou para o Congresso Nacional o plano e eu espero que em 2011
o Plano Nacional de Educação seja a tônica do Senado Federal e da Comissão de Educação, uma vez que ele traz uma novidade. O plano que ora se encerra, ele não tinha nenhuma vinculação, era um plano de intenções, não tinha nenhuma vinculação de financiamento. Esse traz a novidade, 7% do PIB deve ser o investimento mínimo do poder público em educação para os próximos 10 anos. Isso a senhora considera um avanço? Nossa, é um avanço muito grande, sabe, Ângela? E eu tenho certeza que a repercussão, o resultado disso para as próximas décadas será muito importante. Nós demos um grande salto nestes últimos 8 anos no governo do presidente Lula, triplicando os valores em educação, certo? Agora, com os 7% do PIB previsto, e eu acredito que se houver mesmo um compromisso de todo o Congresso Nacional e do governo federal, a gente pode chegar aos 10%, que é o grande sonho do povo brasileiro. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Obrigada. Nós conversamos aqui com a senadora Fátima Cleide, presidente da Comissão de Educação do Senado. Fizemos um balanço sobre as discussões e projetos que foram tônica na Comissão de Educação ao longo de 2010 e sobre as prioridades para 2011. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Quer ver de novo este programa ou falar com a gente? Anote aí o endereço pela internet, www.senado.gov.br/TV, na opção Argumento. Tchau, até a próxima.